Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais hoje um Ajustando a Saia. Vou mandando os convites aqui e logo nós já vamos estar com a Fernanda, nutricionista, e vamos conversar sobre os prazeres da boca. É super pontual, gente. Mandei o convite para a Fer. Hoje, no Ajustando a Saia, nós vamos conversar sobre os prazeres da boca, né? Katsiane, o que é isso, né? Que assunto vai ser abordado? Oi, Fer! Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Bem, graças a Deus. Estava falando aqui, né? Hoje nós vamos conversar sobre os prazeres da boca, né, Fernanda? Pois é, um E assunto e aí, tanto. e aí, Um né, já ass- veio questões assim, Katsiane, como assim, prazeres da boca, né? Que história é essa? E como eu tenho dito, né, desde o início, né, o Ajustando a Saia faz parte de um trabalho meu como terapeuta, que é Caminhos do Prazer. E a gente costuma pensar em prazer, né, Feira? A gente limita ele a algo tão pequenininho, que é relacionamentos e relações íntimas, né? E prazer, ele é algo tão mais abrangente, né? Que Sim, inclusive a gente vai falar hoje, explicar os prazeres da boca, né? Tanto que eu chamei uma nutricionista, né? Este mês vamos conversar sobre prazeres da boca, né? Temos aqui uma nutricionista que perfeitamente vai dizer para nós, né? O que é prazer, né? Como assim os prazeres da boca, né? Como é que a gente pode sentir prazer, né? Na alimentação. E também vamos ter, né, ao decorrer do mês, outros que trabalham com alimentos, né? Servindo alimentos. Então, Fer, vamos dar início aqui, né? Que eu sei que tá sim. tarde ali para você. Gente, eu tô super importante. Fernanda está onde, Fernanda? Conta aí para É, nós. então. Eu estou aqui na Suíça, moro aqui já há quase 20 anos. Primeiro eu vou fazer uma breve apresentação. Uhum. Então, como a Kate disse, eu sou Fernanda, né? Meu nome de família é um pouquinho complicado, mas eu vou falar mesmo assim, Wiederkehr. Como Wiederkehr, líder quer. Wiederkehr, oui. Então, eu sou nutricionista. Sou casada, sou mãe, tenho 2 filhos e trabalho já com a nutrição há 5 anos, né? Eu me formei há 5 anos atrás, isso é uma reconversão que eu fiz, na verdade, e realmente é o meu elemento, né? Eu sempre quis fazer e realizei esse sonho aqui, então, né, na Suíça. Que legal, Estudei, Fer. antes eu trabalhava na área de comércio, sempre trabalhei com a área, aí no Brasil mesmo, em empresas grandes, e depois que eu vim para cá, né, quer dizer, minha vida mudou um pouco, eu tive que, não é que eu tive, foi uma opção, eu abri mão um pouco dessa vida, né, do trabalho, para ficar mais com os meus filhos, foi uma opção que eu não me arrependo de jeito nenhum, foi muito bom. E em função disso, depois eu vi eles crescendo e falei, e agora? Né? Chegou a vez de fazer alguma coisa por mim para que eu, né, possa dar continuidade ao trabalho que eu sempre tive em mente, né? Que sempre foi a nutrição. Engraçado, né? E foi aqui que eu conheci pessoas e fui me especializando mais no assunto, um pouco mais como autodidata, até chegar ao ponto. Sempre gostei de cozinha, de cozinhar, então quer dizer, essa coisa dos alimentos, de preparação, eu adoro. E aí eu fui atrás da parte mais científica do negócio para poder juntar os dois conhecimentos e trabalhar ajudando pessoas também nessa parte de como se cuidar né, através dos alimentos, quer dizer, contribuir de alguma forma nesse sentido. Uhum. E trabalho com uma nutrição funcional, quer dizer que eu busco sempre não só a dieta em si,
a preocupação, vamos dizer assim, visual, né? Lógico que é importante, mas muito mais saber o que tem por trás de certos sintomas, o que a pessoa tem realmente, porque o corpo, né, ele é um todo, então a gente precisa tratá-lo como tal. Então eu sempre busco assim, o porquê das coisas, não simplesmente tratar a causa, né? Sim. O que está em evidência. Então, eu procuro conscientizar as pessoas o quanto é importante isso. Olha lá. Fer, uma coisa que você falou ali que me chama muita atenção, porque eu, Catiane, também fiz essa escolha, né? De enquanto os filhos eram pequenos, ficar em casa cuidando deles. Algumas pessoas não conseguem enxergar isso como um prazer, né? Uhum. E eu vejo assim, a maternidade, né? Só dando um ganchinho aqui, ela é uma doação, ela é um servir, né? E servir, a gente vai falar de alimento daqui a pouquinho, né? Sobre servir, o prazer de cozinhar, de um ato de amor, né? A maternidade, ela tem disso, né? É doação, é amor, é servir mesmo, né? É servir, eu digo assim, não só servir a sua família, mas não servir ao Criador, né? A Deus. Lógico, é. De Para dar educar os continuidade, filhos. né? Na ideia de uma Uhum. continuidade, alguma coisa. Eu abri mão, né, dessa parte empresarial do trabalho, mas tudo isso eu tive uma rede de apoio, né? Quer dizer, eu tive, no caso, meu marido, que me apoiou muito nisso, inclusive ele incentivava, ele também achava importante a questão de ficar com os filhos, de estar presente. Então, foi tudo feito em harmonia, foi em concordância. E quando a gente tem esse apoio, fica mais fácil também, né? De não se sentir depois culpada de estar abrindo mão ou como se estivesse em falta. Pelo contrário, acho que a maternidade é uma coisa que alimenta, né, a gente e a gente serve assim, o Criador, como você mesmo disse, né? Que Deus nos deu essa dádiva de ter filhos. Então a gente está ali exercendo, se doando realmente, nutrindo, né? Que é a função, né, de uma mãe, né, nutrindo realmente a família e tudo isso tem tudo a ver com a minha opção, né, depois realmente efetiva do que eu quis fazer. Então isso é tudo muito lindo, né? Sim. Fer, você já tinha este desejo, então, da nutrição antes, né? Era já um desejo seu, digamos assim, como a escolha profissional. Sim, quando eu saí do ensino básico, né, que era para ir Aham, para a universidade, a minha primeira opção foi a nutrição. Eu até prestei um concurso na USP, até tentei entrar na USP, aham. só que eu tive que mudar um pouco os planos. Na época eu não tinha como, eu tinha que trabalhar, enfim, e estudar o dia inteiro não era viável. Então eu optei, fui para uma outra universidade também muito boa na época, a PUC, e aí eu fiz administração, né, em São Paulo. E depois disso eu entrei no mundo corporativo. Não que eu não gostei, né? Que eu não gostasse Sim, dessa outra opção, mas realmente era uma coisa mais realista para mim naquele momento. Então, tudo tem a sua hora, eu acho, certa para acontecer. E até mesmo na maturidade, porque de repente eu não iria sustentar como hoje eu sustento e sei o quanto isso é o meu negócio mesmo, sabe? É o que eu vim para contribuir. Olha lá. exato. Outra coisa que você falou, Fer, e que a gente comentou bastante, né? Porque não é só vir aqui fazer a live, né? A gente tem conversas prévias, a gente Antes, ajusta, né, Fernanda? Os sim. ponteiros todos. E a gente conversou, né? E pela questão terapêutica também que você tem, né? E você disse ali, o nosso corpo, ele é um todo e ele tem que ser tratado dessa forma, né? E eu digo assim, nosso corpo ele é muito fofoqueiro, né, Fernanda? Quando algo não está legal, ele nos sinaliza. E uma Sim, das formas que a gente percebe que ele sinaliza muito rápido é na oscilação de peso também, né? porque acaba sendo uma coisa que é mais notório, lógico, a gente está ali se vendo todos os dias, na hora de vestir uma roupa, na hora que a roupa não serve mais, ou num comentário, às vezes não tão agradável, né? De pessoas mesmo
que estão em volta da gente, nem por mal, mas é por uma questão Sim. de falar, olha, toma cuidado, né? Tá saindo um pouco da linha. Mas muito mais do que isso, a gente tem que ter a consciência de que, ok, pode ser uma fase, às vezes você ganha um pouco mais de peso, porque você está no momento, às vezes, de estresse. A gente pode até, uma outra live, falar sobre alimentação emocional, que Uhum. isso é uma coisa que afeta todo mundo, né? E a gente acaba indo para esse lado da alimentação, que é mais fácil e é um prazer mais rápido, né? A gente tem um retorno rápido. Então a gente quer isso, né? Uhum. E então, enfim, eu acho que essa questão do peso, de como você está, quando você percebe, você tem recursos, você tem alguém com que você possa falar, não somente na questão, é porque a gente às vezes fica fixo, né, na questão da comida, do que eu vou comer, da minha dieta, do que eu ponho no prato, agora eu vou fazer radical, não vou mais comer isso, não vou mais comer aquilo. E isso não é, nunca foi o ideal. A gente tem que comer de tudo um pouco. E é lógico, se a gente está num desequilíbrio, primeiro vamos equilibrar esse emocional, né? Então, eu acho, até mesmo eu trabalho com psicólogos, com Aham. psicoterapeutas, tem uma rede, entendeu? Até mesmo, por Exato. exemplo, se a gente percebe que onde está desequilibrado, né? A gente tem que ter um pouco essa visão global, porque às vezes a gente tem que fazer recorrência até um outro profissional, um colega nosso, e vice-versa. É aí que está o encantamento do nosso atendimento, da nossa atividade, que a gente pode jogar, a gente pode contribuir com todos e todo mundo, né, ajuda e dá a sua parte. Então, primeiro vamos equilibrar emocionalmente, depois disso a gente vai ver o que realmente, vamos analisar o que essa pessoa está fazendo de errado, o que ela está comendo, de mais ou de menos, e de menos também, porque às vezes se ela come menos, isso tem tudo a ver. Então, não é só os excessos, são as faltas também, né? Então, quer dizer, ter essa consciência que se a pessoa está desequilibrada e está ganhando peso, é importante que ela seja amparada e seguida, né, por alguém que pega ela na mão, assim, com todo amor e respeito, e vamos ver o que está acontecendo realmente, não só focado no que come, né? Eu acho até que uma Enfim, das coisas, né, Fernanda, que é importante quando você tem um acompanhamento, né, de alguém que tem essa consciência do todo, né? Em especial nutricionista, quando você chega pedindo uma dieta, às vezes é ele te pedir qual é o seu momento atual, né? Como isso é que tá a vida agora, né? é porque às vezes você vai propor, bom, primeiro que uma análise tem que ser feita, né? A gente tem que ver o que essa pessoa já come no dia a dia. Isso daí é fundamental, porque não tem como. Diga o que tu comes, que eu direi quem tu és, porque é verdade. Então, não tem jeito. Então, é ali que a gente vai pegar, né, o que pode estar sendo realmente prejudicial e, em função disso, fazer adaptações. Também não vamos ser radicais, mas Uhum. tem coisas, tem momentos que tem que ser radical, porque se a pessoa não para com determinadas coisas, aquilo está agravando cada vez mais a saúde, tem que ter essa consciência para depois retomar aquele equilíbrio de novo, e quem sabe um dia voltar a experimentar aquilo que gostava tanto, mas que estava fazendo tanto mal, mas de uma maneira equilibrada. Na verdade, tudo é uma questão de jogo, de equilíbrio, não tem jeito, né? Exatamente. Fer, então vamos lá, né? Há cinco Vamos anos lá. nutricionista, né? 20 anos morando na Suíça. Praticamente, eu faço o ano que vem, 20 anos. E como é que foi então, né? Já era um desejo, né? A virada de chave, então ela veio dos filhos crescendo e Isso, olhar e falar agora eu vou cuidar da minha profissão. Foi isso? isso, e também juntar toda essa coisa de gostar de cozinhar, de conhecer os alimentos, mas ir a fundo, saber o que cada um traz de bom para nós, o que cada um tem como característica para ajudar em tal situação, o que combinar, enfim, dar um pouco de senso, né? Dar um pouco de lógica para aquilo que eu já fazia instintivamente, vamos dizer assim, né? Mas trazer um pouco para o racional aquilo que eu já fazia no instinto, entendeu? Fernanda, e uma coisa que a grande maioria das pessoas não sabe, né? Muita gente também não sabe, é que assim, o que a gente come, né? O prazer da alimentação ali
ele diz muito sobre nós, que nem você falou, né? Qual o seu momento atual e ele vai, de certa forma, dizer o que você está comendo. Porque o nosso cérebro, ele tem essa questão do compensar, né? Então, às vezes, eu tô estressada, eu tô merecendo um doce, né? Uma compensação pelo meu estresse, às vezes pela minha agonia, minha mágoa, as minhas frustrações. Então, vamos lá, né, Fernanda? Como é que é isso? Como é que a gente lida, né, com essa questão da compensação, às vezes, né? Prazer de comer e se Primeiro, alimentar bem. primeiro de tudo, que eu vejo aí, para a pessoa poder ter um freio, é ela ter essa consciência de que ela está comendo, não Uhum, porque ela tem fome, mas por uma emoção. O que é muito uhum, difícil, porque às vezes a pessoa ela não tem essa noção de que ela está comendo porque ela não está bem. Ela não associa, não é claro isso. Então, primeiro passo é reconhecer que aquele impulso não é porque você tem realmente fome ou porque você está precisando. É por uma sim. questão de preencher algum vazio, algum buraco, alguma, alguma necessidade de um prazer, mesmo que seja rápido, porque justamente as pessoas procuram açúcar, né? Que é rápido, Uhum. então dá aquela sensação de saciedade rapidamente, mas o ideal seria ela, antes de levar o doce à boca, né? Trazer para a boca para comer, ter esse reflexo, poxa, mas e aí, eu tô com fome mesmo ou não? Complicado. Porque Então, assim, a alimentação ela vai além do nutrir, né? E saciar o nosso corpo. Ela fala muito sobre a gente. E até quando a gente está preparando uma comida, né? Quando sim, a e gente também está tem cozinhando. sim, tem também a influência da família. Tem muito a ver com o que Uhum. você aprendeu durante os seus anos de vida, com a sua mãe, com a sua avó, as experiências, o tipo de comida que se come, a crença de que aquilo faz bem ou de que tal coisa faz mal. E às vezes você entra nesse jogo assim, de inocente, porque na verdade você não tem essa consciência de avaliar o que é certo e errado, você aprende aquilo que é mostrado. E muitas vezes você tem, às vezes, tradições, algumas, nada contra, mas tem certas repetições, certas comidas que se comem sempre que podem ser prejudiciais, entendeu? E às vezes fazem de uma maneira natural, porque minha mãe fez isso, minha avó fez assim, minha bisavó também fez, passa de geração para geração. Então é muito difícil, às vezes, você mudar certos hábitos ou fazer a pessoa enxergar que está errado, porque ela aprendeu daquele jeito, para ela é certo. Uhum. E isso é uma coisa, né, que interfere também diretamente na nossa saúde, né? O que a gente Completamente. foi aprendendo, né, como uma alimentação saudável ou alimentação gostosa, digamos assim, né? É. Porque a Quer ver a alimentação ela coisa. traz memórias também, né? Sim, quer ver a coisa mais difícil, às vezes, quando você está na sua família, e mesmo na mesma com todo mundo, se você decide que você quer mudar a maneira de comer, é como se você estivesse se excluindo do seu clã, entendeu? Porque como você vai comer diferente? Você sempre comeu como todo mundo e agora você está querendo dar uma de diferente? Então, às vezes, até mesmo para fazer uma alimentação diferenciada, mais balanceada, quando você toma uma consciência, você pode se deparar com esse problema. E muitas vezes você desiste, porque você fala, bom, se eu começar a comer desse jeito, eu não vou mais fazer parte. E aí o amor, essa fidelidade é maior e a gente quer fazer parte. Então a gente deixa para lá. Uhum. Ó, até a Kelly pediu aqui, né? E é possível mudar este paladar e ter este discernimento? Com certeza, né, Fernanda? Olha, é possível, Não porque é uma vez que fácil, você. né? A Kelly, oi Kelly, tudo bem, minha querida? Que bom você por aqui. Então, olha, não é fácil, lógico que não, Uhum. porque se é uma crença que já foi instalada há muitas gerações, é como se você estivesse lutando contra algo que todo mundo faz. Então, por exemplo, isso pode ser numa ceia de Natal, isso pode ser no dia a dia, isso pode ser em festa de aniversário. Mudar é possível, mas vai pedir um esforço maior da sua parte se encontra essa resistência com as pessoas que são importantes para você. É muita Entendeu? dedicação. Eu vejo assim, né, Fernanda?
como terapeuta agora falando, né? Não só da alimentação. O desafio é você estar lutando contra a sua própria natureza, de certa forma, né? É. Então, existe muito discernimento, comprometimento, mas acredito ser possível, né? Ah, é possível, mas às vezes as pessoas criam mais força para chegar nesse ponto de mudar realmente, mesmo que todo mundo esteja contra, vamos dizer, ou as pessoas até começam a entender, às vezes, num momento já de limite, quando a pessoa já está com uma doença instalada, quando está com Sim. uma diabetes, quando ela tem aquela necessidade, é agora ou nunca, eu tenho que mudar, porque senão eu estou botando a minha vida em risco. Eu acho que a gente tem que, antes de chegar nesse No ponto, extremo. ter condições de explicar, por mais que seja difícil. E a coisa mais complicada, às vezes, quando uma pessoa está mudando da alimentação, está querendo entrar num outro ritmo, por exemplo, participar de eventos, reuniões com amigos, vão num restaurante, vão numa pizzaria. Aí você fica aquela, né, que, pô, todo mundo comendo uma pizza, eu tô aqui comendo uma salada ou comendo um grelhado, porque a massa para mim não faz bem. Às vezes a pessoa pode estar com uma intolerância. Uhum. E a gente sabe que existe intolerância ao glúten, a um monte de coisa, e alergias até. E é complicado, às vezes, para a pessoa entender, ela mesma aceitar essa realidade e se impor, vamos dizer assim, de uma certa forma, para que ninguém fique apontando você com o dedo. Então, precisa de uma certa confiança em você mesmo, sabe? E determinação. Uhum. Não é fácil, não é fácil, mas É possível. é possível, tudo é possível, tudo é possível. Esses dias eu li uma frase, Fernanda, até fugindo um pouquinho do nosso gancho aqui, né? Já que a Kelly pediu. Eu vi uma frase esses dias que eu super concordo, sabe? Que fala assim: quando você aprende a controlar a sua boca, né? O que você ingere, você aprende a controlar muita coisa. Digamos assim, quando você tem esse autodomínio, né? Do que você vai ingerir, do que você vai pôr para dentro, você começa a ter mais autodomínio sobre sua própria vida. Isso vai refletir em tudo, porque pensa assim, uma vez que você consegue controlar um impulso por uma coisa que você gosta muito, que seja um doce, que seja um prato, que seja uma comida, ninguém está aqui dizendo que não é para comer doce, nada disso, Uhum. mas a gente sabe que quando foge do controle, aí não é legal. A gente está falando aqui dos excessos, tá? Mas Uhum. imagina, quando a pessoa consegue controlar um impulso desse, ela está mudando muita coisa na vida dela. A mente dela, o cérebro dela está se transformando, porque o cérebro é difícil de se Uhum. acostumar, né? De ter essa plasticidade, assim. Então a gente tem que insistir. Ele é super moldável, mas a gente tem que insistir. E quando a gente percebe, e quando a gente tem aquela consciência do que o que eu vou comer, aquele alimento ele vai se tornar um comigo. Ele vai entrar dentro do meu corpo, ele vai entrar dentro do meu santuário, do meu Uhum. altar. Isso é lindo. Quando você se transforma um com alguma outra coisa, quer dizer, tudo que eu colocar na minha boca, ele vai fazer parte de mim. Então, a minha escolha é muito importante, porque se eu estou escolhendo coisa ruim, o que eu vou me transformar também um pouco? No que eu vou me transformar também um pouco? Entendeu? Exatamente. Eu acho isso, assim, quando a gente tem essa consciência, é muito lindo, porque, sabe, vai além, vai para o espiritual mesmo. E se a gente for considerar o alimento como tudo, né, que é nessa vida energia, a gente troca, a gente faz uma fusão dessas energias. Então, como a música que a gente escuta, como o ambiente em que a gente convive, as pessoas com quem a gente come. Às vezes você tem uma comida que é até um pouco mais pesada, às vezes é um prato assim que você fala, uau, mas se você está num ambiente alegre, conversando com seus amigos, a comida ela tem esse poder de provocar, Uhum. né, essa produção de ocitocina que a gente chama, né, que é o E hormônio do essa amor. união também, né? Exatamente. Reúne pessoas. Se você come nesse ambiente, duvido que esse alimento vai te fazer mal. Lógico, não pode ser uma comida muito ruim. Mas assim, digo, às vezes Uhum. um alimento um pouco mais pesado, que você fala, uau, não sei o quê. Porque o ambiente está tão legal, o seu corpo ele está aceitando aquilo de uma outra maneira. Agora, pode ter coisas
super assim pensadas, planejadas, biológicas, tudo de primeiríssima qualidade. Mas se você vai comer num ambiente onde você não consegue nem olhar para a pessoa que está na sua frente, com Nossa, dá raiva, com vontade, né? rancor, aquilo vira um veneno. Uhum, Pode ser a exato. melhor coisa do mundo, vira um veneno. Então, tudo isso joga também, né? Nessa hora. Ter, isso que a gente conversou agora é uma das coisas que mudou a chave, né? Quando no curso de nutrição, quando você foi estudar mais sobre comida, virou essa chave para você? Olha, quando eu comecei a fazer o curso, né? Quer dizer, os professores aqui, pessoas assim maravilhosas que eu encontrei nesse caminho, e assim, foram três coisas, eu até anotei, porque isso daqui, para mim, foi assim, realmente o que ficou marcado para mim. Que eu aprendi a tornar assim, o ato de comer alguma coisa um pouco mais intuitiva. No sentido de que, quando a gente consegue conhecermos nós mesmos assim um pouco mais, quando a gente se escuta, que a gente começa a entender as nossas necessidades. Ah, por que eu estou assim agitada? Por que eu estou calma demais? Por que eu estou triste? Por que eu tô... O corpo, ele dá sinais. Quando a gente olha para um alimento, se a gente está antenada, se a gente está um pouco conectada, a gente consegue se sentir atraída para aquilo que está faltando na gente. Isso eu chamo de alimentação intuitiva. Instintiva, né? Intuitiva, porque na verdade você é que nem aquela coisa, poxa, principalmente as mulheres, né? Na época quando estão para ter as regras, às vezes elas ficam mais assim, com aquela tendência a querer comer um chocolate, e, né? Na verdade é o magnésio que está faltando. Então, assim, tudo bem, comer um chocolate de qualidade não tem problema, mas fique sabendo que quer dizer, isso está te dando um sinal. As vontades mostram para a gente muitas coisas. Como pode ser para o bom, também pode ser para o ruim, sem dúvida. Então, isso foi uma coisa que me, assim, deixou fascinada. Eu falei, uau, quer dizer que eu tenho esse sensor comigo, que eu posso ser capaz de saber o que eu estou precisando. Mas tem que ser desenvolvido. Tem que ser desenvolvido, Sim. não é uma coisa que você faz assim e tem, entendeu? Isso foi uma das coisas. A outra, que quando você vai comer, a hora de comer é sagrada. Você precisa ter paz na hora de comer. É aquela história, o que se você não pode comer, se você está muito cheia de trabalho, se você está muito estressada, reuniões, você toma água, se hidrata, toma um chá, faz uma coisa, mas não vá comer desse jeito. Procure um momento que você pode tirar aí, no mínimo uns 30, 40 minutos e comer essa comida de uma maneira decente, como se deve. Porque comer de qualquer jeito é a pior coisa que a gente faz pra gente mesmo. A digestão, tudo fica horrível. A gente não absorve, não aproveita. Enfim, o psicológico aí é tudo. Então, tá nervosa? Tá com problema? Não come. Vai comer na hora que tiver mais calma. Eu, pelo menos, faço isso comigo. Então, não adianta. Se eu tô me sentindo que eu não tô legal, eu passo. Eu passo e vou comer daqui uma hora que eu tiver mais calma. Interessante. Por quê? Porque todas as vezes que eu comi nervosa, um pouco mais assim, e a gente que mais tem, as pessoas que trabalham, que às vezes tem Uhum. pouco tempo de almoço, às vezes comem até em pé, enfim, não tem muito jeito, mas tem que procurar um momento para receber aquilo como algo sagrado e divino que é. Uhum. Entendeu? Então, isso já é uma consciência. Isso foi uma coisa que eu aprendi também, que eu não fazia. Outra é a mastigação. Mastigar os alimentos. A gente não mastiga, a gente engole praticamente que inteiro. O estômago, o intestino não tem dente. O dente está na boca. A boca foi feita para mastigar. Os dentes que estão na boca foram feitos para mastigar. Então não adianta você engolir inteiro, que depois você só vai dar mais trabalho para tudo e nem vai ter a boa assimilação, porque não vai estar digerido, não vai estar triturado. Na boca, a gente tem as enzimas que já começam a fazer digestão na própria boca. Então, a gente tem que mastigar. Um bebê, não sei se você já reparou o bebezinho quando vai começar a comer. Uhum. Quantas vezes ele mastiga um pedacinho de batata que você põe na boca dele? Umas Uhum. 30, 40 vezes Sim. antes de engolir. Então, a gente tem que olhar para os bebês para comer. Uhum. Uma coisa, Fernanda, que você falou, e assim, como o assunto tá rendendo, a gente vai comentando aqui, É. né? É que assim, a mastigação, a importância dela, né?
para a gente triturar bem os alimentos antes dele descer para o estômago, passar pelo nosso intestino. A gente, né, a grande maioria de nós, e eu, Caticiane, né, eu fui ter noção disso quando eu estava fazendo minha faculdade de aquicultura estudando peixes. Que a absorção dos nutrientes, ela acontece no intestino. Exatamente. E aí vem a questão da importância da gente mastigar bem os nossos alimentos, né? Triturar bem, para que a gente facilite a vida do restante do corpo. Sim, Que porque senão cada você parte vai. tem sua função, né? Porque depois você começa a ter gases, você começa a ter problemas digestivos, você começa a ter síndromes, ou até mesmo deficiência em nutrimentos, vitaminas, minerais, sem saber o porquê. Simplesmente porque a sua mastigação não foi eficiente e o teu intestino ele não consegue absorver de uma coisa muito grande. E aí começa toda a problemática. Quer dizer, e outra coisa também, a higiene bucal, o dente, como é que está o estado dessa boca, né? Ela tem que estar saudável, tanto a Sim. gengiva, a língua, os dentes, então, de preferência, né, fazer essas visitas realmente, porque isso, além de tudo, se você tem uma infecção na boca, alguma coisa mais grave, você pode estar contaminando o seu corpo através disso e sem, às vezes, se dar conta, né? Você tem, às vezes, uma inflamação aí que está sempre te rondando, que é um problema, às vezes, devido à sua boca, que não está com uma saúde adequada. Então, tudo tem que estar em harmonia um pouco, né? E né, tem a mastigação, que para mim é primordial, e eu falei agora da boca e dos dentes, que precisam também estar com uma boa higiene, né? Com uma boa saúde, né? Fora, Uma né, Fernanda, boa. que o fato da gente mastigar, né? Você falou ali essa questão de não comer quando você está estressado, Não, né? Ou está com pouco tempo. A mastigação, sabe? O sabor, sentir o sabor dos alimentos, né? Ele tá ligado também à apreciação, lógico, né? total. Que está ligado a como eu lido com os prazeres da minha vida, né? Exatamente, eu dou atenção devida porque muitas vezes você come, você nem está sentindo o gosto, então você tem que dar o tempo de sentir e fazendo isso você vai comer menos. Você vai comer bem menos, porque você vai dar tempo do hormônio da saciedade entrar em ação e você fala, bom, agora eu posso parar, porque eu já estou saciado. Se você come rápido demais, você nem terminou de comer o prato, você ainda está com fome, porque não deu tempo ainda disso tudo ser assimilado no teu corpo. Então, por isso que esse tempo é fundamental. Eu sei que hoje, nos dias de hoje, pode parecer assim, mas isso é utopia, né? Porque como que a gente consegue comer com um monte de preocupação? Eu sei, não é fácil, mas a gente tem que tentar, a gente tem que começar, nem que seja 5 minutos antes, fazer um relaxamento, fazer uma respiração com consciência, respira pela boca, solta pelo nariz, solta mais devagar, respira, enfim, uma coerênciazinha cardíaca aí, mas principalmente a respiração, para dar tempo do cérebro. Isso funciona, funciona. É só a gente realmente pegar a gente em mão, quando eu falo. A gente tem que se pegar em mão, porque nós somos os autores da nossa própria saúde, né? Exato. Eu sou a autora do que eu ponho no meu prato. Eu sou responsável de tudo isso. Tem que tomar essa responsabilidade para si, né? Fica mais fácil, porque eu tô assim, porque eu tô sabe por causa do outro. Não, mas tudo é sobre a gente mesmo. Tudo é sobre a gente. Exato. Fer, a gente conversou aqui, né? Falou sobre. Você falou palavras-chave ali, né? Receber, né? Porque a gente vai É, receber comida, né? é. Apreciar. E a gente está entrando, né? Está se aproximando de uma época do ano onde a gente costuma receber visitas, né? Ter que preparar alimentos. E aí, Fernanda, eu conversando, né? Deduzi que você seja ali, né? A origem da sua família italiana, Sim, aquele sim, a gente falou, exagero, exageros, fartura farto. e Então, a preocupação em receber visitas, né? Fernanda, como é que a gente pode ir se organizando, né? Pensando em o prazer de receber pessoas, o prazer de preparar comida gostosa, né, para o final de ano,
sem que isso seja um sacrifício, Fernanda. Pelo amor de Deus, nos ajude. Não, então, assim, eu tento, né? Eu não sei se eu vou ser a melhor pessoa a fazer, porque demorou um pouco para eu entender também, em função de tanta comida que tinha que ser preparada, porque um gosta disso, outro gosta daquilo outro, e vai receber gente que vem de tudo quanto é lugar, ok? A gente quer agradar, e depois no final a gente tá ali cansada, nem banho às vezes deu tempo de tomar, e todo mundo, né, curtindo, e você com sono, querendo dormir. Quantas Tá vezes de todo Natal? mundo arrumado pro Natal, É, esperando o Papai só Noel você chegar. que Você não, tá é a gata acabada, querendo que o borralheira, né? Papai Noel vá embora. Você é a gata borralheira, né? Toda suja lá com aquele avental. Não, mentira. Mas então, é uma questão do quê? De organização. Aí, Aham. assim, como aqui, né, eu tenho alguns familiares, então a gente se reúne, então cada ano, às vezes a gente vai na casa de um, na casa do outro, mas quando é aqui em casa, o que que eu procuro fazer? Eu procuro primeiro me organizar, eu escrevo tudo que eu vou fazer, então, da entrada, o prato principal, a sobremesa, enfim, eu tento, né, já fazer mais ou menos, 2 tipos de carne, 3 tipos de carne, enfim, não importa, tudo que eu puder. Bom, primeiro eu vou às compras, já com a lista pronta, para não ter que ficar indo no supermercado 20 mil vezes, quando a gente se organiza, dá mais certo. Já essa parte feita, ok? O que dá para ser feito com antecedência? Então, por exemplo, tem coisas que dá para você fazer, já Uhum. deixar às vezes na geladeira, que não vai estragar, você deixa bem hermeticamente fechado. Então, eu procuro elaborar menus que me facilitam a vida. Então, por exemplo, eu já posso deixar alguma coisa adiantada, preparada, congelada, que não vai alterar na hora de eu descongelar. Tem que saber, porque tem coisa que não dá para congelar. Se você Sim. descongela, depois fica horrível. Então, você tem que jogar um pouco com essa inteligência aí, né, de criar um menu que seja a seu favor e Uhum. parto desse princípio. O que não tem jeito, tem que ser feito finalizado na última hora, eu vou e finalizo na última hora, o que, que é? Às vezes é você fazer por exemplo, um arroz, ou você vai colocar uma salsinha, vai colocar um tempero, uma erva que a gente sabe que na última hora é melhor, vai Aham. terminar de assar alguma coisa que já foi pré-assada, né? Para voltar aquela característica. Então, tudo isso joga em favor da gente. Se a gente vai deixar para fazer tudo no mesmo dia, ou um dia antes que seja, dependendo da quantidade, realmente fica muito difícil. Então, isso é uma coisa. E também, se você tem pessoas íntimas que você vai receber, que você tem Aham. intimidade, liberdade o suficiente para chegar e pedir ajuda, falar, olha, eu vou fazer tal coisa, dá para você trazer a sobremesa, dá para você trazer um aperitivo, dá para você preparar, enfim, Uhum. delegue, entendeu? Esse negócio de ficar fazendo tudo só. A gente tem que aprender a delegar. As pessoas estão muito mais prontas a nos ajudar do que a gente imagina. É mania de querer usar a capa da Mulher Maravilha, né? Mas sabe, olha, aqui eu aprendi uma coisa muito boa aqui, durante esses anos todos que eu estou vivendo aqui, na Europa de maneira geral, tá? Porque não é só uma coisa do suíço, não. Eu já reparei que é um pouco do europeu. A Aham. mulher é muito prática. A mulher europeia ela é muito prática. Mesmo na Itália, tá? Que a gente fala das Uhum. nonas, ok? Mesmo lá, Sim. elas são práticas, elas fazem coisas simples, elas não esquentam muito a cabeça. Assim, bota todo mundo para ajudar em casa, enfim. Quando a gente tem intimidade, lógico, se eu vou convidar Aham. o CEO da empresa do meu marido em casa para jantar, eu não vou pedir para a mulher dele lavar a louça, claro que não. Ou me Sim. ajudar com o prato. Tem situações e situações, mas aqui, esse lado prático, a facilidade, elas pensam muito nelas, assim, isso eu acho ótimo, porque Uhum. elas não vão complicar muito a vida se isso vai fazer com que ela não fique tranquila também. Então é um Sim. respeito, esse respeito. Eu acho maravilhoso. E eu sei que no Brasil, pela minha família, pela minha mãe, a gente aprende diferente. Esse respeito fica um pouco de lado, entendeu? Uhum. Primeiro os outros, depois é você. Aqui não, aqui elas sabem se impor e isso eu acho maravilhoso. Uhum. Fer, e o que que mudou, né, na sua rotina, digamos assim, nesses preparativos? Quando você começou a mudar esses hábitos? Quando?
É. Olha, eu Que acho diferença você sente, né? Desde que você começou a mudar esses hábitos. porque simplesmente sobra tempo da gente poder se arrumar, você fica mais leve, porque você não fica com aquela pressão de que tem 20 mil coisas ainda para fazer, que isso é horrível. Você Uhum. coloca uma mesa de uma maneira mais tranquila, você sabe que a outra pessoa vai trazer uma coisa ou outra, então você já fica sossegada, você tem tempo de cuidar de você, da sua unha, vai fazer uma maquiagem, enfim, e você recebe as pessoas também de uma maneira mais tranquila, com muito mais prazer. Você tem tempo de pensar nos detalhes, e os detalhes fazem a diferença. Uhum. Eu ia te pedir agora também, né? E você percebe nas pessoas que você está recebendo, né? Se isso mudou algo para eles também, né? De quando eles Eu acho chegam que sim, a sentir, né? porque quando você está muito cansada, quem é que aguenta ficar com uma cara boa ou receber bem alguém se está muito cansada? Tem que ser muito artista, né? Uhum. Então, a gente, querendo ou não, a gente muda a nossa maneira um pouco de interagir, sem paciência, às vezes, cansada, e quando você está inteira, é totalmente diferente, né? Então, dá mais prazer. Todo aquele prazer pensado em agradar todo mundo vira uma coisa real, entendeu? Uma prazerosa de fato, né? Prazerosa, de E não verdade. exaustiva. Não, não, não. A gente tem que aprender a dizer não, saber os nossos limites, eu acho. Simples Exato. assim. Fer, e você atua em clínica também, né? E pessoas lhe Sim. procuram para pedir auxílio na perca de peso, provavelmente. Você percebe a mudança, né, no olhar, na postura do cliente depois que ele sai das suas mãos? Nessa primeira conversa, digamos assim, né, que você olha para ele como um todo. O que você Sim, percebe nele? sim, assim, o fato da pessoa já vir, né, me procurar para mudar alguma coisa, ela já mudou. Porque Uhum, se ela já tomou, se ela já fez esse movimento, se ela já deu esse passo, é porque ela já mudou alguma coisa nela, de alguma forma. Porque sim. uma pessoa não vem para mim sem saber nada, ou sem, assim, na inocência de, eu não estou bem. Não, alguma coisa fez com que ela mudasse alguma coisa nela e dizer, não, agora eu estou, pelo menos, disposta a ouvir o que essa pessoa tem a me dizer. Não é que ela vai Uhum, fazer, mas ela, pelo menos, está disposta a ouvir o sim. que eu tenho a contar. E tudo isso é um processo, porque você mexer com alimentação, você mexer com o corpo, é muito pessoal, é muito íntimo. Então você precisa estabelecer uma confiança. Então, como? Se você nunca viu a Fernanda na vida, não sabe o que ela estudou, o que ela Uhum, fez, você escuta uma coisa aqui ou outra coisa ali, né? Que é aquela pessoa que vai te indicar, ou que vê você às vezes falando alguma coisa, mas não me conhece nada. Então, o que ela tem realmente para o que eu posso, o que ela vai, em que ela vai me ajudar, né? O que eu vou uhum, ajudar. Porque, na verdade, eu não faço milagre. Quem atua aí é a pessoa, mas eu só vou o quê? Facilitar as coisas, tentar facilitar as coisas para ela. Então, o fato dela vir já é uma mudança, o fato dela me ouvir já é outra. E durante a consulta, durante o momento da troca, porque a minha consulta ela leva no mínimo a primeira, 1h30. Eu não consigo fazer menos, porque tem toda uma avaliação que tem que ser feita, uhum. primeiro na parte alimentar, depois na parte micronutricional, que eu gosto de trabalhar com a micronutrição, que eu acho importantíssima, né? É fundamental. Então, tudo isso leva tempo, tem uma anamnese que eu faço para saber um pouco o histórico dela, eu gosto de olhar, eu gosto de perceber gestos, enfim, aí eu aproveito o óleo, um pouco da pele, eu olho um pouco, enfim, a gente já começa a desenvolver certas coisas, por isso que é importante olhar. E Sim. mesmo em vídeo, eu achava que isso não era possível, mas não. Porque hoje em dia a tecnologia, e quando eu percebo alguma coisa, eu pergunto, mesmo se a gente está fazendo uma consulta por vídeo, por exemplo. Uhum. E a pessoa tem interesse, porque ela já está numa relação de confiança, então ela vai se abrindo, né? Ela vai falando. Então, é lógico, ela sai daqui, às vezes ela pode sair assustada, porque ela viu o quanto ela tem que, de repente, mudar. Outras saem daqui super motivadas, mas que às vezes não quer dizer muito nada, porque isso é Uhum. só aquele fogo de palha, depois cai por terra, volta aquela, né? Aquele Sim. viciozinho de sempre. Enfim, tem todas as situações. Por isso que é muito individual. Uhum.
é muita pretensão da minha parte querer que alguém já saia daqui deslumbrada na primeira consulta, porque muita coisa precisa ser desenvolvida ainda para que chegue nesse ponto, sabe? É. E é um processo, né, Fernanda? É um Perda de processo, peso exatamente. é um processo e nem sempre, Exatamente. na grande maioria das vezes, é um processo um pouquinho demorado também, né? Principalmente Não se a é pessoa rápido. quer mudar pela alimentação e se ela tem que saber que pela alimentação vai ter que fazer a parte dela, vai ter que fazer atividade física, ela vai ter que realmente ser o autor da própria saúde dela, né? É como você ir ao médico, ele te dá né, ó, as instruções, se Uhum. você não seguir, infelizmente não dá, sozinho não faz, né? Então, é isso E aí. como é que é o pós, né? Iniciei, tive todo esse acompanhamento, perdi peso, cheguei lá onde eu queria. Então, a manutenção. Como é que o que muda, né, na postura, no olhar, no comportamento desse paciente? Você consegue perceber esse prazer de ter alcançado o objetivo? Sim, muitas vezes a pessoa se torna quase que um amigo, né? Se torna uma pessoa muito querida, íntima, porque principalmente quando você faz uma abordagem mais completa, holística, né? Como a gente chama, Uhum. você entra às vezes no campo mais íntimo, você é como se fosse um pouco é aquela função do terapeuta, você estabelece vínculos, né, mais profundos. Então a pessoa te vê assim. É, é muito lindo, né? Você acaba ganhando muitos queridos, né? Que eu chamo, né? E quando a pessoa consegue se manter, e mesmo que soe às vezes um pouquinho do prumo, aí, ai, Fê, o que eu faço agora? Não sei o que tal. Eu falei, volta um pouquinho. Enfim, é, é acostumar. Na verdade, é uma mudança de hábito, entendeu? É uma De certa mudança de forma, hábito. você faz parte da rotina da pessoa, né? E da Ah, família acaba por. dela também. Às vezes Sim. sem estar dentro da casa dela, né? Mas você faz parte da rotina. Sim, total, porque tem muitas que também começam com ela, mas aí elas veem o resultado, depois elas querem também passar isso para a família, porque elas, não para fazer dieta ou para emagrecer, nem Sim. nada disso, mas é mudar os hábitos alimentares para coisas mais saudáveis, na maneira de cozinhar, na maneira de o que eu compro, o que eu não compro. Eu também desenvolvo um trabalho aqui que eu acompanho as pessoas no supermercado. Então, por exemplo, eu faço um coach de supermercado, então ajudo as pessoas a lerem os rótulos, a saberem o que estão comprando, porque tem muitos nomes ali, muitos componentes que as pessoas não têm nem ideia o quanto assim, né, faz mal. Então eu ajudo a esclarecer o que é e de acordo com a situação dela, o que é mais ideal ou não para ela comprar, porque muitas vezes ela está perdida. Às vezes vou Sim. até na casa. Uma vez eu cheguei na casa de eu estava fazendo a consulta, né? Porque eu também vou a domicílio, né? E aí eu estava Aham. na casa dela e ela falou: olha, você não quer olhar aqui no meu armário? Porque eu tenho umas coisas aqui, eu queria saber o que dá para a gente aproveitar. Eu falei, bom, vamos dar uma olhada. Realmente, era aquela pessoa que tinha assim, hábitos bem complicados, assim, comida muito ultraprocessada, Aham. não tinha fruta, não tinha nada na casa dela, assim, era tudo enlatado, tudo empacotado, tudo já pronto, já, né? E salvo, assim, eu falei, olha, já que você está pedindo, aqui vamos salvar pouquíssimas coisas, porque realmente, se você quer mudar, tem que ser Uhum. feito realmente alguma coisa. Então, chegou já a esse ponto. Mas isso eu só faço se a pessoa me dá permissão, é claro, né? E se Claro. ela pede o meu conselho, né? Lógico. Então, Fernanda, né? Já que você comentou ali que você tem, né? O seu cliente, não é que você tem essa liberdade, o seu cliente tem a liberdade de lhe pedir para fazer isso, né? Me diga uma coisa: você sente a diferença quando você atende uma pessoa que ela já se conhece, ela tem esse autoconhecimento, ela te procura determinada e ciente de que a movimentação provavelmente vai ser grande, né? De uma pessoa que te procura, mas está completamente perdida nos passos que ela vai ter que dar? Como que isso aparece para você nos seus atendimentos? Olha, quando a pessoa vem, assim, a gente percebe que
Geralmente, quando a pessoa vem, é porque ela está incomodada com alguma coisa no Uhum, corpo, na saúde, ou ela foi fazer um exame no clínico geral e aí ele apontou que ela está com colesterol, que ela está com triglicéridos, ou ela está com uma síndrome metabólica, sei lá, está com uma diabetes sendo desenvolvida, uma pré-diabetes, ou até mesmo na pré-menopausa. Alguma coisa está fazendo um clique nela, entendeu? É muito difícil ela vir assim, porque o marido, por exemplo, tá? Acha que ela tá fora do peso. para agradar o outro, né? Não, isso não. Uhum. Pelo menos eu nunca percebi esse tipo de situação. Se no íntimo tinha isso, não foi, porque realmente vieram com fatos, assim, com coisas assim, Uhum. consequências. Olha, eu tô com esse problema e eu preciso tratar isso. Preciso olhar Isso para eles. minha saúde, né? Isso. Agora, também tem pessoas que não têm, que estão bem, mas que querem uma orientação, ou às vezes querem até uma outra opinião, porque já foram em outros profissionais, e aí descobriu que você faz uma coisa um pouco diferente, que pega mais tempo, que tá Uhum. ali, né? Fica mais ali dando a mão, tipo, vamos fazer, vamos conhecer mais profundamente. Aí se interessa, porque pela curiosidade, porque tem pessoas Aham. que estão assim interessadas na saúde, elas às vezes chegam aqui falando de substâncias, de componentes químicos, que eu falo assim, meu Jesus, de onde que ela tirou isso? Porque elas vão atrás mesmo e participam, então tem de tudo. Uhum. Mas é lógico, como não tem, né, assim, a pessoa vai, ela é especuladora, ela é curiosa, mas às vezes não tem aquele conhecimento profundo realmente. Ou às vezes até tem, também. E tá tudo bem, porque sempre tem diferença de um profissional para o outro. E quando você sabe mais ou menos a sua linha, o que você pode oferecer, é ali que ela vai se surpreender. E às vezes é ali que ela fica, porque ela fala, esse aqui é diferente. Eu tive até faz pouco tempo uma que já tinha passado com muitos profissionais, muito. E ela ficou assim, meio que, vamos ver o que rola com a Fernanda aí, porque, né? Vamos ver. E eu sentia que eu estava sendo testada o tempo todo. Aham. Eu estava num teste, quase que num vestibular, assim. Agora eu quase que eu perguntei para ela, e aí, quanto que eu fiz de ponto? Fui aprovada? Fui aprovada? E eu saquei isso porque ela fazia umas perguntas que eu falei, tem armadilha aí, né? E depois, no Pegadinha. final, eu falei assim para ela, eu falei, desculpa, mas eu posso saber por que que você, né, me perguntou certas coisas assim, sabe? Porque eu estava esperando a sua resposta, porque se fosse a mesma resposta que eu tenho de todas as pessoas que eu já tinha, que eu já passei, eu teria já encerrado a nossa consulta, já teria virado, porque eu já não aguento mais ouvir as mesmas coisas. Por um lado, eu fiquei contente, porque eu não respondi a mesma coisa, e ela está comigo até hoje. E é uma pessoa que, quando a gente conversa, ela sabe muito, ela já está sempre adiantada. Quando eu vou falar, sei, entendeu? É aquela que você já tem que. Mas ela, enfim, ela foi tocada por uma outra coisa, por um diferencial, que isso cada pessoa tem, né? Por isso que cada um tem, você tem a sua maneira, Caticiane, de ser, né? Sim. A profissional que você é, que diferencia da outra, que diferencia da outra, cada uma na sua virtude, né? Com o que tem. E eu acho assim, uma coisa que você falou e que provavelmente traga, né, esse diferencial na nutrição, né, como nutricionista, é olhar o ser humano como um todo, né? A gente, eu vou dizer, como a Catiane, que já procurou vários, né, já fez dieta, já procurou profissionais na área da nutrição, né, Fernanda? E quando a gente encontra alguém que compreende, né, essa questão do emocional e vai para isso, te faz entender que às vezes o seu peso, né, você até talvez até tá comendo legal, mas o que você tá, o seu peso ele tá muito mais no emocional do que no que você só ingere, na atividade física que você faz. Para mim, pelo menos, né, Catiane, isso deu uma virada de chave que foi muito grande. E terapeuta, gente. E terapeuta, porque às vezes a gente está tão atrelado à nossa rotina, às nossas obrigações e funções do dia a dia, que a gente não para se dar conta que às vezes a gente está carregando, né,
uma carga que está pesando no corpo ali, que não é só a alimentação ou falta de atividade física, que é o emocional também e que precisa ser olhado. É, porque a gente sabe que os hormônios influenciam muito no nosso ganho de peso, na nossa perda, enfim, então a gente tem que cuidar. Aliás, que cada vez mais agora se fala cientistas estão cada vez mais chegando à conclusão de que as doenças começam pelo emocional. Então, Exato. quer dizer, uma mente sana, a gente tem que cuidar da cabeça da gente. Realmente, a alimentação ela tem uma importância muito grande o papel da nutrição é muito importante para a saúde mental. Então, Uhum. não só o corpo, né, mas realmente é a mente, é o espírito. Então, quer dizer, a gente tem que buscar harmonias, né, em todos os aspectos assim da nossa vida, o espiritual, o emocional, né? E o corpo. Então, é lindo, né? Quer Uhum. dizer, é um desafio, não pode desassociar as coisas, né? Hoje em dia não existe mais isso. Cada vez mais profissionais estão agindo dessa forma, que bom. Uhum. Mesmo médicos, né, que não acreditavam, que não se pegavam nisso, até os médicos hoje. Indicam, né? Sim, não, e eles mesmos já estão com essa abordagem, né? Uhum. Muitos médicos, mesmo aqui, que muitos me surpreenderam até que eu falei, uau, porque era difícil de quebrar aquele Tá. muro, né? Uhum. Fer, e para você, cuidar do peso, né? Estar num peso, digamos assim, ideal, dentro do seu biotipo, né? Da sua rotina e tudo mais, considerando a genética que ela influencia, né? Tudo. Uhum. Estar no peso ideal, peso saudável, ele é só uma questão nutricional, né? Ele é só uma questão física, de corpo mesmo, de estética, ou não, ele é um reflexo de um todo, esse cuidado. O peso ideal a gente tem, né? O IMC, a gente faz o cálculo, a gente pode chegar no Uhum. IMC ideal, só que isso é muito indicativo. Na verdade, a gente tem que ver outros fatores, né? Além dos números, porque Uhum. a gente sabe que tem pessoas que às vezes estão com IMC maior, mas ela tem uma atividade diária, ou é um esportista, enfim, uma pessoa que gasta muito, que tem. Ou, dependendo da função dela, né? A gente não pode ficar limitado nesse número, fechadinho nesse número. Uhum. Então, assim, primeiro que eu acho assim, qual é o peso que para você é o peso que você se sente bem? Isso. Lógico, a gente tem que estar dentro, mais ou menos, né, das nossas circunferências, saber Uhum. das gorduras que estão. A gente tem que fazer, às vezes, né, às vezes não, fazer a biopedância, porque para ter essa noção, né, da equivalência o que você tem de massa magra com a gordura, isso é muito importante, porque muita gente que é magra é um falso magro, e tem às vezes pessoas que são mais cheinhas, que têm até mais massa muscular do que a gente imagina. Enfim, Uhum. a gente não consegue ver a olho nu. Então, Sim. mas tem aquele peso que você se sente bem. Então, às vezes, se o seu peso ideal, pelo cálculo, é, por exemplo, 57, mas você se sente bem com 59, 60. Uhum. E você se sente saudável, tá tudo bem. Exato. Eu, Catiane, né, tem uma questão que pela minha altura, todo mundo diz, né? Quer dizer, os números, né? Dizem que o meu peso ideal seria 60 e poucos quilos. Porém, o meu biotipo, né? Ombros mais largos, etc. Esse número de 60 e poucos quilos, eu me sinto horrível. Então. Para mim, o meu peso perfeito, ele está nos 70 e poucos quilos. Aham. Depende da altura, depende. E assim, como eu te disse, a gente tem que avaliar o risco, né? Porque muita gordura no corpo, a gente sabe que é inflamatório, isso não é legal, isso vai te criar problemas. Aham. Então a gente tem que estar com esses dois aí equilibrados e bem, né? Assim,
Eu acho que a gente tem que ir mais na visão interna do negócio, realmente se preocupar mais com o que está acontecendo por dentro do que só o que tem por fora. Por fora é reflexo, é lógico, é bonito, é. Só que a gente tem que se preocupar muito mais com o que está dentro, porque a magreza também não quer dizer nada, entendeu? Não é porque a pessoa é magra que ela está imune das coisas, mas às vezes é uma magreza falsa, né? Um magro falso. Quantas vezes a gente não fala, né? Desse magro falso e do gordinho falso também, né? Exatamente. Fer, nós vamos entrando no momento da live agora que eu, Cristiane, adoro. É. Por quê? Agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre a Fernanda mulher, né? A Fernanda ser humana e não essa profissional só. Então, Fer, a pergunta que não quer calar. Toca uma rapidinha agora. Vamos? Fer, te pergunto, né? E você diz assim: primeira coisa que te vier à mente, que você sente, né? Combinado? Uhum. Tá bom. Qual cuidado com a alimentação que não pode faltar para Fernanda? A escolha dos alimentos, da procedência. Ultimamente, para mim, isso é fundamental. Um cliente que às vezes chega pedindo um milagre na perda de peso, né? Te desafia ou te inspira a ensiná-lo sobre alimentação, sobre nutrição? Sempre é um desafio, Uhum. porque é um pouco um desafio, sim, porque primeiro eu vou ter que aprender como ele é, né? O que ele quer, e fazer de uma forma também que não seja tão intransigente, porque não adianta, né? A gente tem que tentar chegar num acordo, mas o que tem que ser tirado, nem que seja por um momento, depois ele pode tentar voltar, mas se está fazendo mal, não tem jeito, não tem como. Até porque, né, Fernanda, vamos fazer um gancho aqui, né? Uma aspas. O conhecimento terapêutico ele mostra para nós, né, que toda urgência tem uma demanda ali, né, para ser vista e cuidada. Não é? Então não adianta se está bebendo, se está fazendo algo que está sendo muito prejudicial, ou Uhum. para, mas aí se quer continuar, não tem jeito. Então não tem nem o que está fazendo aqui, entendeu? Exato. O que é prazer para você, Fernanda, fora dos seus atendimentos? Viajar, estar com meus filhos, com meu marido, viajar, comer bem. Fernanda, uma boa alimentação, né? Como a gente disse ali, reservar o tempo para comer, mastigar com calma, saboreando os alimentos. Complete para mim. Tudo o que a gente precisa fazer de verdade para nós mesmas. É o básico. Vamos Quando olhar os você fala, bebês. Quando a gente estiver comendo muito rápido, vamos pegar um bebezinho, vamos ver quantas vezes ele mastiga. Fica olhando o bebezinho mastigando, saboreando, e ele fecha o olhinho. É lógico, a gente não vai poder comer mais desse jeito, mas se basear nessa fase do desenvolvimento da criança que nos mostra tanta coisa. Fer, cor predileta. Me vem o vermelho, mas eu tenho o verde também. Eu, me vem, lógico, você falou corpo, já veio o vermelho, mas eu adoro o verde, adoro o azul, então sei lá. Multicolorido, né? Mas eu tenho uma tendência pro vermelho um pouco, né? Cuidar da alimentação é Primordial. apreciar a comida, mastigar, saborear. Além de É o que dá tudo, né? sentido, né? A gente passa horas e horas numa cozinha fazendo um prato bom e pelo menos a gente para, come, senta, aprecia, olha, tá bom, não tá, o que que tá faltando, dá aquele tempo, passa pelos sentidos, você
se descobre, porque às vezes você experimenta coisas, ou você já experimentou tantas vezes, mas naquele momento, como você está, às vezes, com uma intuição um pouco mais, assim, sensível, né? Você está mais sensível, mais ligada, mais conectada, a mesma coisa que você está acostumado a comer, você percebe de uma outra maneira, em função até mesmo do seu próprio estado de espírito. Tem coisas que às Do vezes você come e momento, fala, né? tá uma delícia. Aí tem a mesma coisa, outra tá horrível isso. Isso, por incrível que pareça, acontece comigo às vezes com o café. Tem momentos que o café, para mim, é a coisa mais deliciosa do mundo, mas tem momentos que eu nem quero chegar perto. E é o mesmo café, não mudei a marca nem nada. Então, acho que tem a ver com o meu estado de espírito, realmente. O café, eu percebo isso. Eu tenho uma coisa interessante com café. Depois que eu aprendi a tomá-lo sem açúcar, eu não consigo mais É, tomar café com açúcar. eu também tomo sem açúcar. E olha, quando a gente consegue tomar café sem açúcar, a gente consegue muito mais coisa do que a gente imagina. Uhum. E assim, hoje em dia, se eu tomo café com açúcar, me dá dor de cabeça. É. Primeiro que não é o mesmo prazer, Não, porque você já não é o matou mesmo tudo que tinha sabor. ali, né? Uhum. Exato. Fer, uma peça de roupa que não pode faltar no seu guarda-roupa. Ai, uma calça preta e uma blusa preta. Uma cor ou um modelo de lingerie. Ah, eu já gostei de tantos tipos, mas agora eu gosto de cor, assim, tons pastéis, uma coisa suave. Eu gosto de me sentir, assim, lógico, né? Momentos e momentos, mas como é que fala? Leve, cor leve. Eu gosto de perceber que eu tô com uma cor tranquila, sabe? Uma coisa, assim, gostosa. Ninguém tá vendo, mas eu sei. Uhum. Fernanda, apreciar o alimento na hora de comer e seduzir na conquista são Parecidos. são sinônimos, né? São São similares sinônimos. nisso. É, Cozinhar é para mim é um prazer. sua comida Realmente um prazer. predileta. É. Eu adoro sopa. Uhum. Amo sopa. Praia ou campo, Fernanda? Ai, que difícil. Porque, olha, eu moro aqui, eu tô praticamente no campo, na montanha, que eu amo. Mas eu amo o mar também. Eu preciso ter assim, metros a metros, como a gente fala, né? Um pouco aqui, um pouco ali. Para mim, os dois eu não consigo. São complementares. Eu não consigo viver só. Eu preciso dos dois. Uhum. Preciso, preciso. Inverno ou verão? Olha, depois que eu vim para cá, eu adoro o verão, mas eu amo o inverno. Um dia nós estávamos conversando, você falou que o verão ali é extremamente rigoroso também, né? Mais até do que Aqui aqui. porque é um clima temperado, né? E quando a incidência, o sol, ele bate realmente de uma maneira assim, né? Pontual e é seco. Então a gente não tem aquela proteção um pouco da umidade, né? Que a gente tem em país tropical. Então é bem desafiador aqui no calor. Quando é quente mesmo. 37 graus você quase não aguenta. Na hora de dormir, Fernanda, camisolinha ou algo assim mais largo, mais à vontade? Eu não gosto de dormir de pijama. Para mim tem que ser uma camisola. Pijama me prende, não dá, não dá, não consigo, não consigo. Pode estar o frio que for, bem, primeiro que dentro de casa nunca é frio, porque está sempre com um aquecimento, mas eu não consigo. Para mim tem que ser camisola. Pode estar o frio que for. Concordo. Dá um nervoso. Você vai virar na cama, aquele negócio te segura. Ai, gente, não dá, não dá, não dá, não dá. Exatamente. É bonitinho, mas só na hora de até deitar na cama, depois a gente troca. Ah, dormir de conchinha ou esparramada na cama? Ah, eu gosto de esparramar. Uma Na hora de música, dormir, Fernanda. liberdade, pelo amor de Deus. É gostoso conchinha também, mas eu gosto de liberdade, por favor. É uma música que você goste, que
Você fala assim, olha, essa música me toca. São tantas, Caticiane, meu Deus do céu. Mas uma que quando eu escuto eu choro, quase sempre. Ai, meu Deus, agora eu não consigo dizer uma só. Mas uma música que eu escuto e não tem jeito é uma que é do Stevie Wonder, que eu lembro do meu pai. Toda vez que toca, é uma música que é a cara dele e não tem jeito, eu acabo chorando. Que é aquela I Just Called to Say I Love You. Ah, sim, é lindo. Putz, essa música não tem jeito. Eu escuto, quase que chorar imediato. Filminho ou uma baladinha assim, de vez em quando? Eu gosto dos dois. Mas o filminho ultimamente está fazendo mais vez, porque balada depende. Balada depende do lugar, das companhias, senão não vale a pena, não. Prefiro ficar em... Exato. Um animal que você gosta, animal de estimação. Eu gosto de cachorro, mas eu também adoro gato. Então, para mim podia Falar, ser um de casa. falar em gato, o meu tá miando ali na porta, querendo entrar Eu dentro do gosto quarto dos no dois, ar-condicionado. Delícia, é. Fernanda, um lugar assim que você fala, olha, este eu me sinto como se estivesse no paraíso, digamos assim. Este é o meu lugar, eu me sinto em casa. Olha, no Brasil, sim, porque, bom, lá tirando o Brasil, vai, porque o Brasil é o lugar onde eu, né, nasci, o Brasil é o Brasil, não tem para ninguém. Mas eu sou uma pessoa, é difícil para mim. Eu amo a Itália, amo. Para mim, todas as férias a gente vai para onde vai, eu quero ir para a Itália, porque a Itália para mim ela tem sempre algo para me mostrar. É coisa impressionante, a gente já percorreu, já foi em vários, mas sempre tem algum lugar que falta que eu fico encantada. Mas eu tenho uma coisa com os lugares, todo lugar que eu vou, eu faço uma troca. É como se eu pertencesse àquele lugar. Eu não sei, eu não consigo passar só por passar, por lugar nenhum. Então, é muito difícil para mim. Eu me sinto muito do mundo, sabe? Aham. E um lugar que eu tinha muita resistência, até mesmo quando eu cheguei aqui na Suíça, eu tive muita resistência com a Suíça, porque foi muito, muito diferente a questão da cultura, do clima, dos prazeres, e eu tive que abrir mão de muitas coisas no Brasil, amigos, parentes, família, enfim, o calor, a vida, enfim. Foi tudo com consciência, com sentido, mas teve esse choque, não adianta, tem uma adaptação. E a Suíça, eu Aham. criei muita resistência com a Suíça. E a Suíça é um país lindo, maravilhoso, é limpo, organizado. É assim, hoje, esses 20 anos que eu tô aqui, no começo foi muito duro para mim. Eu lutava muito contra tudo isso. Eu via beleza, mas era uma beleza ordinária, porque eu estava, acho que, um pouco revoltada, sabe? Com o fato de não estar no meu país, enfim. Mas hoje eu posso considerar que Deus é perfeito, né? Eu estou no lugar certo, realmente não é à toa. E ele fez com que eu ficasse aqui até eu enxergar isso, entendeu? Então, eu nunca, quando eu cheguei aqui, eu falava, nossa, em todo lugar que eu vou, eu me sinto um pouco do lugar. Por que que na Suíça eu não sinto isso? Hoje não, eu me sinto. Eu já sou suíça, inclusive, meu marido então eu tenho a cidadania e meus filhos, desde que nasceram, mas eu conquistei a cidadania faz uns 10 anos. Mas hoje eu me sinto realmente, eu amo aonde eu estou aqui agora. Então, para mim é muito difícil falar um lugar. É muito difícil, porque eu me encanto, eu acho o mundo a coisa mais linda do mundo. E é, Eu, né? eu, entendeu? Eu não consigo. É lógico, aí tem o Brasil, tem a Itália, tem aqui. Agora tem aqui também. Que antes eu nem imaginava. Um medo, Fernanda. Algo que você fala assim, olha, Katiane, quando eu penso nisso, me dá um frio na barriga, né?
Ou então algo que você tenha medo, né? Olha, eu já tive, faz até pouco tempo atrás, eu também estou no processo de me conhecer, de trabalhar muito o meu eu, né? Assim, enfim, Aham. quem eu sou, e aí vem sendo os meus medos. Então, se fosse há um tempo atrás, não que eu não tenha medo, mas é, essa palavra eu não deixo mais invadir o meu espírito, sabe? Por mais que venha, eu já logo quero substituir com uma outra coisa, já procuro não deixar isso tomar, porque eu tinha medo de não ter segurança, de não ter proteção. Uhum. Só que eu vi que tudo isso é muito mais uma coisa que vem de dentro. O medo, né? Ele é uma coisa que a gente que vê o medo. Então a gente tem que mudar a visão disso. O que esse medo está mostrando de mim? O que ele está querendo dizer de mim mesmo? Porque aquilo só está servindo como um espelho, né? Aham. Do que tá sendo refletido aqui de dentro. Então, hoje, essa palavra medo eu não gosto. Para mim, é assim, o desafio que eu tenho que ter coragem para enfrentar. Exatamente. Um hobby. Eu gosto muito de, assim, com cozinhar. Eu já falo que às vezes eu tô meio triste, eu tô meio assim, não tô muito bem, às vezes não acordo, eu vou fazer um bolo. Aí eu fico Uhum. animada. Mas eu, Uma, mas eu funciono assim. E gosto também de fazer atividade física, mas o meu prazer é, sei lá, é esse. Ficar uma vendo paixão. uma paixão. É. Ai, ulala, eu não sei responder assim. Eu gosto de tantas coisas. Mas uma paixão é dançar. Eu amo dançar. Amo. Sou apaixonada por dançar. Seu É. maior sonho, Fernanda? Aquilo que você fala assim, olha, eu ainda vou conquistar isso. Ou quero Meus, viver para ver isso, né? primeiro, bom, tem alguns lugares que a gente quer ir, porque não só porque é bonito, mas é porque realmente é uma coisa que tem um significado maior. Mas eu ainda sonho em aprofundar alguns conhecimentos, principalmente na parte que eu trabalho, né, com a nutrição, mas que deve ser meu próximo passo. No conhecimento realmente quase que medicinal mesmo, Uhum. sabe? Isso é uma coisa que eu quero me aprofundar, conhecer o poder medicinal, não só das plantas, mas e também nos alimentos eu já tenho um pouco uma noção, mas é aprofundar. Então eu tenho, por quê? Porque isso eu acho que eu ainda vou incrementar e adicionar muito no meu atendimento. Isso é uma Uhum. coisa que eu ainda tenho esse sonho de continuar. Eu sinto que nunca, a gente nunca para, né? Tá sempre evoluindo, mas isso é uma coisa que eu ainda preciso dar esse sentido ainda maior para tudo isso. Isso é uma coisa que me interessa muito, é uma área que me interessa demais. Conhecer o valor medicinal das coisas e conhecimento. É sempre ir atrás e conversar com pessoas, sabe, interessantes, com o mesmo propósito, que têm a mesma linha. Enfim, eu acho que é isso. Esse é um dos meus sonhos. Não é um só, mas é um dos principais. É. Uma frase, Fernanda. Aquela que você leva assim para sua vida e que às vezes você mesma, né, gosta de lembrar dela para se fortalecer. Uma coisa que eu falo sempre assim para mim mesma é tipo que na vida às vezes tem os altos e baixos, a gente fica às vezes meio desencantada com as coisas e sempre vem na minha cabeça essa frase assim: persista, não desista, persista, não desista. Isso Muito. um pouco em tudo assim, sabe? Uhum. Sempre vai, não vamos embora. É o meu motorzinho, sei lá. Se pudesse mudar algo na sua vida, Fernanda, o que seria? Olha, eu acho que eu não mudaria nada não. Porque tudo que veio foi o suficiente para me trazer até aqui e do jeito que é, tá bom. É assim. A gente faz conforme chega, se é Uhum. a vontade do nosso Criador.
Fer, para você, estar de bem com a vida e com o corpo que tem, é? É assim, me desapegar à opinião do, assim, do olhar, da opinião dos outros. É ficar livre disso, sabe? É não ficar dependente disso, do como o outro me vê, o que ele vai pensar. Não, é você ser por você. Não ficar olhando para a plateia, assim, sabe? O que está acontecendo, os apontamentos. Ignorar isso e seguir tua vida. Isso eu acho que é fundamental. E como é a Fernanda, mamãe da Érica e do Enzo? Chata. Chata. Fico em cima ainda, tá tudo tão grandes ainda, mas eu não consigo. Eu sou chata mesmo, eu sei. E mãe não é para ser amiga, mãe é para ser chata mesmo, pegar no pé, chamar. Não, mas eu também sou legal. Mas é. Ah, Ah, eu não consigo. É mais forte do que eu. Não tem como. Não, eu procuro ser. Lógico, a gente tem que ter liberdade para falar de tudo, eles têm que ter esse acesso, ótimo, mas eu acho que eu sou mais chata. Mas não tô nem aí. Não quero, tô nem aí. Essa é a minha obrigação como mãe, né? Não tô nem aí. Eu sei que eles me amam do mesmo jeito, então tá bom. Caiu meu vidro. Exato. Fernanda, o que a maternidade mais te ensinou? Que a gente aprende Ah, muito, né, sendo mãe? a Vamos gente ser aprende sinceras, muito, né? mas é aquela coisa, né, de não medir, né? Assim, lógico, não medir, talvez num primeiro momento, porque a gente fica naquele amor cego, né? Porque tem aquele ser, aquela coisa. Mas aprendeu, assim, os limites. Hoje eu vejo diferente um pouco. Hoje eu tenho um limite. Hoje a maternidade é maravilhosa, é uma das coisas mais lindas que acontece na vida de uma mulher, sim, mas hoje eu consigo me posicionar onde eu estou, sabe? Onde eu estou, qual é o meu lugar. E procuro mostrar isso para os meus filhos, para que exista sempre esse posicionamento, sabe? Sim. Não misturar as coisas, porque no início a gente dá muita cabeçada. E hoje eu vejo diferente a maternidade. O meu lugar como mãe é aqui, e o lugar do filho, como a gente se relaciona, tem que estar bem definido, eu acho, para mim. Uhum. Fernanda, seus pais são vivos ou já descansaram? Minha mãe é viva, graças a Deus. Ela mora no Brasil, aí em São Paulo, mas meu pai faleceu já há 15 anos. Né? E o que eles mais te ensinaram, Fernanda, que você faz questão de passar para os seus filhos? Os dois sempre foram muito generosos, tanto meu pai quanto a minha mãe. Bom, tiveram muitos problemas, nunca foi, sabe, 100% bonitinho, mas uma coisa que ficou muito é a generosidade, inclusive a amizade. Eles eram pessoas que tinham muitos amigos. Então, isso foi um dos valores, assim, da importância, sabe, das amizades. E a generosidade, de ser generoso, que a gente não perde nada em ser generoso nessa vida, pelo contrário. Exatamente. O que a Fernanda de hoje diria para aquela Fernanda de 15 anos de idade, se pudesse? Qual seria o Minha conselho? filha, olha, acredita que vai dar certo, não fica assim, vai dar tudo certo. O caminho parece que não está muito assim aberto, não está muito certo, mas vamos lá, a gente vai chegar em algum lugar. Fica tranquila. Fernanda por Fernanda. Fernanda por Fernanda. Nunca ninguém perguntou isso. É Como assim? desafiante falar da gente, né? É. Você quer saber o quê? Que Como eu você sou, se como eu me vê? vejo? Fernanda por Fernanda. Alguém que já mudou bastante e que se valoriza e que sabe o seu valor hoje. Hoje eu reconheço. E principalmente
eu sei, né, do meu propósito. Hoje eu sei por que eu vim, sabe? Qual é a minha função. E isso muda tudo. Exato. Fernanda, nós teremos outras, né, que já está É, agendado, já, vamos. né? Vamos dar um spoilerzinho aqui, né, Fernanda? É, Dezembro nós vamos falar sobre mudanças, né? sim, é. Mas Uhum. chegando no final de ano, a gente começa, né? Aquelas promessas que a gente faz para a gente mesma. A gente diz que vai mudar muitas coisas. Então, em dezembro, nós vamos conversar sobre mudanças. E Fernanda é uma das nossas participantes, né? Minha convidada, porque ela é uma pessoa que fez grandes mudanças na vida, né, Fernanda? Sim, sim. Então, né, por hoje te agradeço. Muito obrigada a você. E de verdade, Fernanda, foi um prazer lhe conhecer. Conhecer um pouco mais sobre essa mulher linda, generosa. Teus pais te ensinaram isso muito bem, Fernanda. É algo assim que está marcado em você desde a nossa primeira conversa. É a sua generosidade, a sua disponibilidade, né? Tanto que eu falei, Fer, vamos fazer um pouco mais cedo para você ali tá tarde, né, Fer? Pode falar, que horário é ali agora? Aqui já é meia-noite e 25. Né? E ela Mas falou, depois eu durmo mais um pouquinho. Não tem problema. não, e assim, desde o início ela falou assim: não, vamos fazer no horário que fica melhor para você ali no Brasil. Então, Fer, muito obrigada mesmo de coração. Você é uma pessoa maravilhosa, sabe? Não conheço pessoalmente, quero ter o prazer de conhecer ainda, Sim, vamos sim. Tô vendo mas aqui a Linda falando aqui. Oi, Linda, isso, minha linda. que Minha ela tá ó, aqui para. ela mora aqui, ela tá acordada até agora, hein? Olha Olha só. só aí, ó. É. E ela falou que ela tá aqui para provar que você é uma pessoa muito especial. E eu Ah, imagino que mas de a Linda é fato uma seja. graça mesmo. Graças a Deus eu falo que amizade é tudo nessa vida. Exatamente. Fer, muito obrigada de verdade, de coração, tá? Obrigada a você. Por todas as suas dicas, por tudo que a gente partilhou, né? Topar desde o início, compartilhar todo o seu conhecimento, toda a sua experiência. Eu falei, Fer, eu quero falar sobre isso, né? E você falou, não, eu passei por isso, Katiane, né? Na minha casa era assim. E chegava no dia, eu estava cansada, eu aprendi a me organizar, vamos falar. Então, assim, obrigada de coração mesmo, tá, Fernanda? É só uma coisinha que eu acho que vale a Uhum. pena. É assim, a gente tem que saber se respeitar e se impor, mas com delicadeza, sabe? Não precisa ser de maneira ríspida nem nada, mas para o outro, porque quando a gente se respeita, o outro respeita a gente também. É simples. Exatamente. Exatamente. E essa é uma das coisas, né? Vou aproveitar o gancho da Fernanda, então, que eu tô aqui agradecendo ela. Essa é uma das coisas que o meu método de atendimento Caminhos do Prazer faz, né? Eu pego na mão, né? Percorro um caminho com a pessoa e eu falo, é um caminho que eu trabalho com isso hoje e eu criei o método porque é o caminho que eu percorri. Assim como muitas outras pessoas, eu também caí os meus tombos, eu também precisei aprender a me amar, a me respeitar, né? Então, assim, e compreendo que tinha dores que eram inconscientes, porque tem isso, né, Fernanda? E às vezes a gente É, não sabe. Então, da mesma forma que a gente tá, né, a Fernanda como nutricionista disse isso para nós, a gente tá com um corpo legal, um corpo saudável, um corpo do qual a gente desfruta, né? E nos traz prazer de desfrutar da vida, é bom, né? Esse conhecimento, né? De se amar, de se respeitar e de voltar, resgatar esse prazer em viver, ele é muito importante. Então, né, se tem alguém aqui que às vezes está nos ouvindo ou vai nos assistir, quiser entrar em contato, Caminhos do Prazer é isso, né? É resgatar esse prazer em viver, em ser quem você é. é. E quando a gente une as nossas forças, fica melhor ainda, né? Porque sabendo disso, falo de você, né? A gente tem Hum, como
né, se conhecer e saber com mais detalhes do que realmente cada uma propõe. Isso é muito legal. E muito obrigada pela sua oportunidade também, Imagina, né, em de estar me breve, dando. né? Vamos falar sobre Vamos o falar mais. prazer de Falar. mudanças, né, Fernanda? E aí tem muita história para contar. Vixe, Ah, Maria. essa vou ter o prazer de ouvir de novo. Essa tem. Lá, desde E quando eu era pequenininho, lá em Barbacena. exato. Fer, obrigada, tá? Obrigada a você. Espero de verdade um dia ter a oportunidade de conhecê-la pessoalmente Sim, e ou poder te aí dar um ou aqui, por abraço. que não? Hein? Ou aí ou aqui, né? Exatamente. Então Gente, tá. boa Um noite, viu, beijo para Fer? todo Muito mundo. obrigada, tá? Obrigada, você também. Fica com Deus, tá? Obrigado, Beijo, até prazer. mais. Até a próxima. Tchau, Até, tchau. tchau. Tchau, tchau.